Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. Porque estamos aqui e ainda vivendo em vida na face dessa terra, porque Ele assim permite e Ele existe em nossas vidas. Mas vamos lá, o que nos interessa, mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: épocas, tempos e lugares. Nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar em Lucas capítulo 11 do versículo 29 ao 32. Lucas capítulo 11 do versículo 29 ao 32. O título diz: o sinal do profeta Jonas. O tema é épocas, tempos e lugares. E a Bíblia é em Lucas 11 do 29 ao 32, que diz assim: e ajuntando-se a multidão, começaram a dizer, maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. E os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui e está quem é maior do que Jonas. Ministração. Aleluia, glórias a Deus. Entendemos que Jesus trouxe isso aqui para divertir os homens de sua época, que queriam viver conforme os seus caminhos e não queriam ouvir o soar da voz de Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinando todos os dias, falando e mostrando concernente o que Deus assim tinha preparado para a humanidade de sua época. E nesta época de agora não é diferente. Entendendo que épocas passadas, Jesus Cristo chegou até o povo de sua época, anunciando o Evangelho, curando, sarando os enfermos, curando aqueles que estavam surdos, fazendo eles ouvir, os que estavam cegos, fazendo eles enxergar, os que estavam mudos, fazendo eles falar, e os paralíticos fazendo andar. Jesus Cristo veio para isso, veio para os que estavam doentes de espírito. Todos de sua época estavam doentes de espírito, e foi para isso que Jesus Cristo veio. Antes da criação, Deus criou Adão e Eva, e após o pecado ter entrado, entrou a doença junto, e assim eles perderam a comunhão com Deus, e imediatamente perderam o Espírito Santo de Deus. Creio eu assim, que eles tinham o Espírito Santo, porque eles se comunicavam diretamente com Deus, não tinham vergonha do que faziam ou falavam, porque eles tinham comunhão com Deus. Mas após o pecado ter entrado, afastaram eles de Deus, que assim eles se esconderam. Mas Jesus Cristo naquela hora, Ele trouxe a lembrança, o que não ia trazer esperança para aquela geração, mas Ele sempre mostrava para aquela geração o que trazia esperança, e eles não queriam. E Jesus Cristo quis advertir e falar que a única esperança era o aceitar, a única esperança era o seguir, a única esperança era ter Ele em sua vida, em espírito e em verdade, para que pudesse salvar as suas vidas. Mas os homens de suas épocas não quiseram. Aqueles que assim aceitaram foram bem-aventurados, participaram da história da vida com Deus, bem de suas épocas passadas, e ficaram registrados nos céus. Mas pelo sangue daqueles que pagaram o preço para que o Evangelho chegasse até nós, foi muito grande. Lendo a Bíblia, estudando contextos históricos, eu vi que Deus deixou a história andar. E desde épocas passadas, no tempos presentes e em vários lugares, Deus queria falar com os homens. Mas os homens fechavam o coração para Deus. Os homens não queriam ouvir a Deus.
queriam ver os seus próprios pensamentos, os seus próprios caminhos, e seguiam e serviam a Deus de madeiras, deuses de pedra, que não podiam lhe ajudar. Mas o único Deus que podia lhe ajudar era o Deus que fez o céu e a terra. Eu me lembro, na época de Ofni e Finéias, filho de Eli, eles desagradaram grandemente a Deus. Ofni e Finéias pecaram grandemente perante o Senhor, e Deus não deixa isso impune. Ele só cobra aquele que está envolvido no ato de erro, porque se tiver envolvido, ele vai cobrar. E eu entendo, após o pecado daqueles moços, os homens inimigos de Deus, inimigo do povo de Deus, entraram e tomaram a arca da aliança. E após ter tomado a arca, levaram e botaram perante o Deus Dagom, para que a arca se prostrasse perante o Deus Dagom. E naquela hora, naquela época, Deus não se deixa escarnecer. Após eles colocarem a estátua lá e a arca da aliança perante o Deus Dagom, a Bíblia nos diz e nos alerta dizendo que Deus imediatamente jogou aquela estátua prostrado perante a arca. E eles, quando iam olhar pensando que a arca estava prostrado, em suas épocas, eles levantavam. Quando eles saíam, Deus do mesmo jeito jogava a estátua prostrada de joelho. Olha a oportunidade que Deus deu para aqueles homens. Deu a primeira vez, deu a segunda, na terceira vez eles levantaram de novo. E após eles terem levantado aquela arca, quer dizer, ter levantado aquela estátua do Deus Dagom, Deus ficou tão irado. Pela primeira vez ele até aceitou. Da segunda vez ele foi torelando. Mas da segunda vez ele foi torelando. Agora, da terceira vez, meu filho, aí não tem jeito. Deus desceu um anjo com uma espada de fogo reluzente na mão e destruiu aquela estátua, cortando ela em pedaços, cabeça para um lado, perna para o outro, que era estátua de madeira. E por causa da teimosia daqueles homens, Deus feriu a todos com hemorroidas. Está escrito na Bíblia, você pode lá ler, lá no Antigo Testamento. E após Deus ferindo um por um, eles viram que imediatamente tinha que tirar a arca da aliança dali, senão eles iam todos morrer. E Deus ia matar mesmo, porque Deus mata. A Bíblia diz em Deuteronômio: eu sou o Deus que firo, eu sou o Deus que saro. Eu sou o Deus que mato, mas também sou o Deus que faço viver. Então não brinque com Deus. Se Deus está te dando uma oportunidade para você assim o aceitar, aproveite a oportunidade no tempo oportuno. Em épocas passadas, alguns homens do passado brincaram grandemente com Deus, e Deus não se deixa escarnecer. Eu lendo ali em Provérbio, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é até carismático, que ele até se ri na hora do temor desses homens, que acha que é alguma coisa, que acha que pode se levantar contra Deus e vai conseguir prevalecer. Deus joga por terra todos eles, porque aonde Deus passa, se não tiver na vontade dele, ele joga por terra. E eu entendo que os homens de épocas passadas, que assim Deus chamou, deu oportunidade primeiro e não quiseram seguir os seus próprios caminhos e pereceram na condenação do inferno. Em Provérbio nós lemos que aquele que é sábio olha para cima para se escapar do inferno que está embaixo. O homem tem um caminho a trilhar, um caminho a escolher, mas só cabe ele decidir, porque Deus dá livre-arbítrio a todos os homens, a todos os seres humanos. E o nosso Deus, quando quer falar com o homem, ele fala pessoalmente, chama pelo nome. O nosso Deus chama pelo nome a cada um de nós. Ele conhece a todos e ninguém vai se escapar na hora que ele nos chamar. Mas eu entendo que a oportunidade ele dá a cada um de nós, e só cabe a nós aproveitar a oportunidade de Deus. Porque se não pudermos aproveitar agora, depois vai ser tarde demais.
Quantos homens e mulheres que no seu tempo e sua época assim aproveitaram o chamado de Deus e cumpriram grandemente. Você pode agora caminhar um pouco no passado comigo. Quem nunca ouviu falar de Samuel, profeta de Deus, que assim ouviu o chamado do Senhor, que Deus o chamou pelo nome Samuel, e ele, eis-me aqui, Senhor, e ele na mesma hora se apresentou, ouviu o chamado e atentou para o chamado de Deus. Quem nunca ouviu falar de Elias, um homem que grandemente em épocas passadas foi perseguido grandemente por Jezabel, mas ouviu o chamado de Deus e assim cumpriu o seu chamado até o fim. Quem nunca ouviu falar de Noé, pregoeiro, homem justiceiro da justiça, que assim perseverou até o fim, e Deus grandemente destruiu o povo de sua época pelo dilúvio, porque não quiseram se arrepender do seu mal. Quem nunca ouviu também falar, irmão, de Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim, porque ofereceu melhor oferta a Deus, e Caim, com inveja e ciúme, o matou. Entenda que homens de épocas passadas ouviram grandemente o chamado de Deus. Será que você não vai ouvir? Deus também está te chamando. Ele tem um chamado contigo neste tempo agora. Escute o chamado de Deus. Quem nunca ouviu falar de épocas passadas, de Abacuque também, que grandemente clamou o Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Quem nunca ouviu também falar de Malaquias, que disse que outra vez veremos a diferença do justo e do ímpio. Quem também nunca ouviu falar, irmão, quem nunca ouviu falar de Jonas, que Jesus Cristo assim o alertou, este povo presente, dizendo que o único sinal que seria dado era o sinal de Jonas, que tão somente por desobedecer a Deus quis fugir para Nínive, mas não adianta fugir, quer dizer, quis fugir para Tarso, e Deus não adianta que ninguém se esconde. A Bíblia diz que ele tanto corria para Tarso, mas Deus imediatamente bramou o mar, e o mar começou a bramar de uma tal maneira que tiveram que jogar Jonas no mar e passear de navio, quer dizer, passear de submarino. O primeiro marinheiro a provar o primeiro submarino mais moderno de sua época. A Bíblia diz que ele foi engolido por um grande peixe, e ficou 3 dias e 3 noites, teve que clamar para sair de lá, e o peixe foi imediatamente para a cidade de Nínive, aonde Deus assim direcionou o profeta para que viesse a pregar, para que o povo viesse ao arrependimento. Foram épocas passadas que se passaram, mas nesse tempo de agora, Deus deixou escrito em sua Bíblia, usando os servos seus santos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que nós viéssemos assim, a se espelhar na palavra da verdade, para que nós viéssemos a observar, para não falar lorota por aí, para não falar besteira, mas para falar a palavra da verdade, que liberta o homem, mostra o caminho e endereço dos céus, e tira o homem da mão de Satanás, para estar na mão de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Após a visitação de Deus, irmão, na minha vida, de domingo para segunda-feira, numa madrugada dessa, quem me acompanha sabe muito bem que eu estou pregando aqui todos os dias. Eu estava com a garganta ruim. Garganta estava nas últimas. E eu estava pregando todos os dias, como estou pregando, cumprindo o índice de Jesus. E 2 semanas para 3 semanas passadas, eu estava pregando de manhã, de tarde, de noite, cumprindo o índice de Jesus. Entrou alguns filhos das trevas no meio, dizendo que não era para me pregar. Mas entenda uma coisa, o chamado de Deus na minha vida, só Ele para. Se Ele mandou pregar, se Ele mandou, eu tenho que ir. Se a ordenança é ir de pregar o Evangelho, vai pregar, meu irmão, e Deus vai te honrar. Aí tem aqueles que não pregam, não vai, e quer impedir quem vai. Ainda quer vir com o versículo isolado. Meu Deus do céu, texto sem contexto é pretexto para heresia. Nunca aceite, irmão, se vir com um versículozinho querer te parar, leia aquele conteúdo daquele versículo todo, e Deus vai te dar a revelação profética, e aí ninguém vai te parar. Algumas pessoas nos pararam, conversaram com a gente, alguns jovens, e falaram, irmão, falaram para mim que eu tenho que me preparar primeiro, que eu não posso pregar porque eu não tenho função eclesiástica. E eu falei assim, quem falou para você que você não pode pregar? Ah, foi esse e aquele outro. Meu filho, a Bíblia diz, ide e pregar o Evangelho. A ordenança é ir e pregar. Agora, o homem para se quiser, porque ninguém pode nos parar de pregar o Evangelho, a não ser você mesmo.
por ouvir pessoas que não querem mais pregar e impede quem está pregando. Só você pode se parar. Só você pode parar o ministério de Deus na tua vida. Ninguém para. Se Deus ordenou, confiou você a palavra da verdade, coisa que os anjos queriam vir fazer, a Bíblia diz isso. Os anjos queriam vir pregar o evangelho. Deus falou, não. Pela insistência dos anjos, irmão, que eu já falei aqui, eu não canso de falar a verdade divina. Creio eu que o anjo insistiu tanto, que até quase convencer a Deus. Aí Deus falou assim, vocês querem ir? Ah, os anjos, queremos, Senhor, quero participar da história lá embaixo, da pregação do evangelho. Quer, né? Tá bom então, vocês vão ir. Vocês me convenceram, vocês vão ir. Mas vocês vão lá sim. Vocês vão lá guardar minha filha e meu filho, para se cumprir o que está em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra e os guarda do mal. Aí, é interessante, não é? Mas o anjo está te guardando. O anjo está me guardando. Irmão, após essa visitação de Deus, irmão, não é carochinha que eu estou falando aqui não. Você pode ver que a minha voz está boazinha. Posso dar tantos gritos aqui que a cura veio dos céus mesmo, veio fresquinho dos céus. Então entenda, quando você confia no Senhor, a tua vida está na mão de Deus. Você pode estar até problemático, mas continue fazendo a obra. No tempo oportuno, Deus vai te visitar, vai te dar a tua vitória, que Ele quer ver a tua fidelidade também. Eu continuei pregando, continuei anunciando. Aonde vinha os convites eu ia. E chegavam alguns e entravam, não irmão, você não pode, você já está indo pregar demais, não sei como que você está aguentando, ó, Deus é que me dá graça. A hora que os convites parar é sinal que Deus não quer que eu vou mais. Eu sei a hora de parar. Então o que acontece? Quando nós honramos o nome de Deus, e quando nós vimos assim, Deus gosta lá no céu, irmão. Deus fica lá da janela do céu, olhando para cá, vou atravessar os portões celestiais. O anjo não vai não, hoje é minha vez de ir. Eu vou pessoalmente fazer a visitação. Salmos 22, versículo 3. Vamos lá então. Tá a habitação de louvor lá? Tá. Deixa eu olhar com os meus olhos, que os meus olhos estão sobre toda a terra, em cima dos justos. Ah, tá louvor e adoração lá. É agora. Prepara minha carruagem de fogo que eu vou descer. Eu vou fazer a visitação no lar da minha filha e do meu filho, porque eu habito entre os louvores e eu vou lá. Aleluia, glórias a Deus. Tem um porém, para onde Deus vai, a comitiva do céu todinho vai atrás. Jesus Cristo também vem, o Espírito Santo já está só esperando a visita. O anjo também já está com a espada fazendo continência, porque o nosso Deus vem para abençoar. Isso é só para quem tem fé, irmão. Isso é só para quem tem fé e para quem faz a obra do Senhor com sinceridade e está perseverando até o fim. Não para com palavra de homens, mas segue com a palavra de Deus, pregando o evangelho e arrancando as almas da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Agora, se você quer a visitação de Deus aí, prepare o seu lar para Deus. Prepara a sua vida, prepara o seu comércio. E aí Deus vai aí pessoalmente visitar. O próprio Deus vai fazer a visita aí. Deus não... Glórias a Deus. Quando eu vim no meio do caminho para cá, eu pedi a Deus uma revelação diferente para essa tarde. Dentro deste tema de mensagem, épocas, tempos e lugares. Deus me deu uma revelação diferente. Dentro dessa palavra que nós estamos lendo aqui, eu entendo que a letra mata. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você ler a palavra de Deus no Espírito, não vai te matar, vai te vivificar. Mas tem alguns aí que já está mais morto, quer dizer, já está mais gelado do que um iceberg. Aí começa a buscar questões para pretexto para poder parar. Não, irmão, não lê tanto não, porque a letra mata. Isso é uma mentira do diabo. Se o diabo conhece a Bíblia, você também tem todo o direito de conhecer. Se o diabo usa esses aí para falar para você que não é para ler mais, você tem que ler mais, você tem que buscar mais, você tem que entender a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que liberta, a palavra do Senhor é que mostra o endereço para os céus, é a palavra do Senhor que está em evidência, e nós só existimos ainda por causa da palavra de Deus. Então, se você quer ter vitória, busca na palavra de Deus.
Não fique escutando palavra de homens, com seus próprios pensamentos e com suas mentes levianas, que não busca mais a Deus e busca versículos isolados para querer vos parar. Não viva de versículo, viva da Bíblia por completo, de Gênesis e Apocalipse, e Deus vai te dar o céu por herança. Não é difícil, irmão, não é difícil ler, não. Tem que tirar a preguiça. Provérbios 6,6, vai ter com a formiguinha preguiçosa. Você tem que ler a Bíblia, senão os homens de mente leviana vão te enganar. Entenda isso que eu estou falando. Quantas pessoas nos param por aí e perguntam: mas irmão, como é que tu está conseguindo aguentar pregar? Irmão, como é que tu está conseguindo aguentar aí? É porque eu estou buscando a Deus, é porque eu estou lendo, estou buscando fundamento. Quando alguém fala alguma coisa para mim, eu não acato que eles falem, eu escuto, não julgo a profecia, mas eu vou ler se está de acordo com a Bíblia. Se não tiver, eu não aceito. E Deus tem botado discernimento na sua vida para você também entender. Se você não buscar na palavra do Senhor, que é refúgio bem presente na hora da angústia, você vai se morrer no meio do caminho, não vai conseguir chegar muito longe. Por isso busque na palavra de Deus. Quantas pessoas têm nos parado e têm comentado: mas irmão, é tanta palavra assim, eu não sei nem como você consegue ter tanta palavra. Eu não consigo ter mesmo não, porque não é minha palavra, é de Deus. Eu só sou o instrumento. Estou aqui ligado com ele, que é ligado no céu é ligado na terra. Então somente vem o fax celestial. Aí a gente imprime o e-mail. E o que acontece? Sai imprimidinho. Aí a gente entrega o recado dentro de uma leitura espiritual, para que você entenda do lado aí, entenda que é o que vem do céu para cá, vem revelado, sai daqui para aí. E dentro de uma comunicação, de comunhão com Deus, você entende, você sente a presença de Deus, você sente o chaguão do poder do Senhor, que vem pela palavra, o poder que cura, o poder que salva, o poder da palavra de Deus, que quebra todas as correntes infernais e bota o cão para correr. Aleluia, glórias a Deus. É a palavra que liberta. Mas esses últimos tempos de agora, irmão, princípio de arrebatamento de igreja, 5 minutinhos para a palavra. Canta daqui, canta dali, canta de lá, canta de cá. Depois daquele cobrar do povo. Meu Deus do céu, é uma coisa que a gente vê por aí, que é só o sangue do cordeiro, irmão. Tem uns que ainda perde tempo. Fica falando de igreja A, igreja B, que está rebeliado, que é fundo de quintal. Meu Deus do céu, eu fico olhando assim, irmão. A Bíblia diz que quem não é contra nós é por nós. Jesus Cristo ensinou isso para todos nós. Essas pessoas têm que voltar para a escola de Jesus Cristo de novo. Tem que voltar a ser membro de novo. Eu sou membro ainda. Se for para mim chegar um dia, irmão, para ser ministro e ser pastor, para depois contrariar a própria palavra, irmão, prefiro voltar a ser membro de novo. Prefiro voltar a ser membro. Porque Jesus Cristo, quando começou o seu evangelho, ele começou com 12. Ele nem foi lá na igreja de João Batista. Também não criticou também não. João Batista começou a sua igreja no deserto, irmão, que dava de gente. Que ia lá ouvir aquele homem. E a mensagem dele era aquela mensagem bem assim, que muita gente não gosta de ouvir. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Só chega lá para ouvir uma mensagem, chega lá, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir? Essa era a mensagem de João Batista. Mas quando Jesus começou o ministério dele, irmão, sabe como que ele começou o ministério? Com 12. Foi lá, através de vocês vai vir mais, vamos embora, vamos continuando. E foi indo. E tinha os discípulos que estavam no meio dele. Os discípulos estavam tão chegados, a convenção de Jesus Cristo. Jesus Cristo, tem uns aí que em teu nome estão fazendo milagre. Nós vamos impedir ou não? Eles não são da nossa convenção. Eles não são da nossa catedral, Jesus. E aí? Ih, Jesus. Aí Jesus olhou assim: não, deixai-os. Não é quem fale no meu nome e também cure e faça alguma coisa e depois fala mal de mim. Deixai-os, porque quem não é contra nós é por nós. Deixai-os ir.
Mas sabe o que é isso? Falta de informação, falta de Bíblia, falta de ler mais. Aí, quando sabe que a pessoa está pegando um conhecimento e maneja bem a palavra da verdade, porque a Bíblia diz assim: apresentais a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia, glórias a Deus. Aí não tem quem vos engane, irmão. Não tem quem vos engana. Aí eles pegam um versículo isolado e falam: mas Saul se rebeliou. Se rebeliou mesmo, desobedeceu a palavra de Deus, foi consultar a feitiçaria e não quis fazer mais a vontade do Senhor. É diferente. Então entenda isso. Nesses últimos tempos de agora, Jesus Cristo tem chamado batalhadores, pregadores do Evangelho, que prega a palavra da verdade, custe o que custar, que prega até o fim, dizendo que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Agora entenda, uma questão de reflexão de pensamento. Será que eles vão para o inferno também? Só nós que vamos para o céu? Será que é assim agora, desse jeito que Deus está tratando? Antigamente, pregasse-se contra a macumbaria, contra a feitiçaria, contra isso. Agora não, agora é o contrário. Meu Deus do céu, é só o sangue. Mas vamos dar andamento na palavra, vamos dar andamento. Esse é um fax celestial aqui. Nós estamos imprimindo ele, daqui a pouquinho nós vamos passar o recado mais profundo do que já está. O negócio vai ficar bom nessa tarde hoje, irmão. Vai ficar bom, vamos lá então. Jesus Cristo, quando trouxe essa palavra em épocas passadas, entenda, ele quis advertir que os homens sabiam discernir tantas coisas, mas não sabiam discernir a palma do nariz. Os nossos tempos de agora está acontecendo. Em épocas passadas, eles sabiam fazer isso, fazer aquilo outro. E Jesus Cristo falou, porque eles pediram um sinal a Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou assim: eis que eu vos darei um sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Entenda, quantas pessoas estão assim. E Jesus Cristo também lembrou de épocas passadas. Ele lembrou da rainha de Sabá, que ao longe veio visitar Salomão, por causa de sua fama, por causa da igreja, por causa daquela coisa que acontecia, aquela comunhão. Na época de Salomão, aquela igreja foi levantada ao que Davi queria, irmão. E Deus falou para Davi que não seria ele, mas seria o seu filho Salomão. Era uma glória tão grande daquela igreja que o próprio Deus fazia visitação. Sabe o que acontece? Em muitas igrejas Deus não tem visitado mais por causa dessas coisas que andam acontecendo, que tem que ser banido do nosso meio. Coisas que a pessoa, o próprio que tem que estar, não está. Joga nas costas dos outros. Quer aparecer jogando nas costas de alguém para fazer, mas ele mesmo não faz. A Bíblia diz: ai dos pastores que vos apacentam a si próprio. Ai dos pastores que não arrebanham o meu rebanho. Entenda, vá arrebanhar o rebanho de Deus, porque a ordenança está sobre você. O dia que eu for pastor, irmão, já como membro, já estou assim pregando desse jeito. Imagine quando eu chegar lá. Imagine. Porque temos que fazer a obra do Senhor. Não porque temos algum cargo eclesiástico, mas porque temos a intimação de Deus de fazer a sua obra, pregar o Evangelho. Não é o cargo que faz a diferença. O que faz a diferença é se o Espírito de Deus está dentro de nós. Se nós conhecemos bem a palavra do Senhor, para não falar heresia, para não falar besteira, para ensinar aquilo que é correto dentro da palavra de Deus, arrebanhar o seu rebanho e botar do lobo para correr. Mas em épocas passadas era assim. Vindo nesses tempos presentes de agora, e em muitos lugares, as coisas começam a acontecer. Se não nos vigiarmos, perdemos até a nossa própria salvação. Porque a salvação é individual. A salvação é individual. Eu não posso te salvar. A congregação não pode te salvar. O pastor não pode te salvar. A única pessoa que te salva é Jesus Cristo. Se você confia nele, confessa ele com os seus lábios, faz a vontade dele, você vai ser salvo em Cristo Jesus. Agora, se você segue um segmento, irmão, de palavra de homens, entenda uma coisa: tu estarás já condenado ao inferno. Porque como pode um cego guiar outro cego? Mas só aqueles que têm a visão de Deus. Só aquele que tem a visão do céu.
Entenda, quando o homem de Deus ou a mulher de Deus tem o paladar dos céus, todo mundo compreende, todo mundo sabe, todo mundo entende. Então entenda, sabemos discernir. A Bíblia diz lá em 1 João que nós temos a unção dos santos e sabemos discernir tudo e não somos enganados. Se você sabe discernir, bota o Espírito de Deus para te envolver de uma tal maneira para você ter um poder tão grande dentro da palavra de Deus e pregar a palavra da verdade. Aleluia, glórias a Deus. A rainha de Sabá veio de longe, irmão, para ver a fama de Salomão. Qual é a tua fama, hein? É de um bom pregador do evangelho? Ou é de um bom contador de história? Quer dizer, é de um bom pregador do evangelho? Ou é de um bom enchidor de linguiça? Fala coisa com coisa e não prega mais o evangelho. Entenda, uma coisa eu aprendi com um desses ministros que pregam a mensagem da palavra de Deus, que tem comunhão e sinceridade com a palavra de Deus mesmo. Uma coisa ele dizia: não invente para que não vente. É uma pura verdade. E muita gente inventando muita coisa por aí, que não tem nada a ver com o evangelho da palavra de Deus. E pegam até versículos isolados, para querer te parar e me parar. Entenda, se você sabe o teu chamado, irmão, vai em frente. Vai em frente. Se não te dão oportunidade lá, pega, abre um ponto de pregação na tua casa, bota uma caixinha aí, mas prega o evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Agora não venha com desculpa não, me desviei por causa disso, aquilo, outro. Porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a fome, nem a angústia, nem nada. Ah, mas mesmo que você esteja fraco, esteja caído, Deus ainda dá oportunidade para você voltar de novo. Volte de novo, aceite, se conserte, passe um tempo, depois de você sentir a presença de Deus de novo, comece a pregar o evangelho, comece a anunciar. Se fecharem a porta para tu, abre uma porta lá na tua casa. Abre a porta lá e começa a pregar lá, começa a anunciar, começa de lá o teu evangelho. Faz que nem João Batista. João Batista começou o seu evangelho lá no deserto, irmão. Não tinha ninguém. Deserto, lugar árido, calor, que só, meu Deus do céu, que só sabe. Mas ele começou lá no deserto, foi um montão de gente veio e o evangelho dele era esse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Aleluia, glórias a Deus. Então entenda que um dia vai ter um juízo. E nós vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que nós fizemos e de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Irmão, o que tem de ai em cima das costas dos pastores, você nem quer imaginar. Porque se você quer ser pastor, quer ser ministro, vá até o fim. Agora, se for, irmão, comece a exercer a sua função. Não joga nas costas de ninguém, não. Porque o que tem de ai, desde Gênesis e Apocalipse, advertindo o pastor que não apacenta a ovelha direito, que não cuida do rebanho de Deus. O rebanho de Deus é uma das coisas mais assim, preciosas que Deus tem quando Deus olha do céu para cá. Jesus Cristo teve uma pena tão grande, quando ele olhou assim. Jesus Cristo olhou assim e começou a pensar: são como ovelhas desgarradas. Temos que ter pastores para apacentar essas ovelhas. E tem porém, se a pessoa que tem a função não for, Jesus Cristo vem pessoalmente, mas depois vai cobrar da pessoa. Se você for ver nas 7 cartas que foram direcionadas para as 7 igrejas das Ásias, lá em Apocalipse, eles abafam muito essa parte. Mas se você for meditar lá bem, medita bem mesmo. Aquilo foram cartas direcionadas para 7 igrejas que Deus advertia que estavam andando conforme seus próprios caminhos. Entenda, foram direcionadas para a igreja, para pastores daquelas igrejas que estavam não em conformidade com os céus, mas conformidade dos seus próprios caminhos. Observe a palavra de Deus para você ter o entendimento. E tem algumas que já botou Jesus Cristo pro lado de fora. Não, irmão, isso é impossível, ninguém bota. Não bota? Começa a pecar direto para você ver só. Jesus Cristo não vai habitar aí não. Começa a andar direto nos seus caminhos errados. Começa a andar a botar essas músicas aí que não pertencem a Deus. Jesus Cristo vai sair fora. Aí depois vai querer proteção do céu, não vai ter. Porque tu fez a tua casa ninho de Satanás, tu fez o teu comércio covil de demônios. Como é que Deus vai dar vitória? Como é que Deus vai habitar? Se em Salmo 22, versículo 3, diz que ele habita entre os louvores. Isso é revelação.
Isso é revelação. Deus não ia nos tirar lá do mundo à toa, para estar na igreja passando tempo. Deus não ia nos tirar à toa, e nem você que está nos ouvindo nessa hora, e nem você que está nos ouvindo. Deus não ia te tirar lá do mundo à toa, para você passar um tempo na igreja, para dizer que é mais um que está salvo. Não, Deus te chamou para fazer a diferença, para pregar o Evangelho, nesta época agora, porque épocas passadas já passou. Nesta época agora Ele está te chamando, neste tempo presente, para você pregar em todos os lugares a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Agora tem um monte de sugador do nosso meio, que não querem fazer mais nada, aí joga na tua e nas minhas costas para fazer. Mas entenda, tem um discernimento também, para você saber quando é para você saber fazer ou quando não é. Não coloque a mão aonde Deus não ordenou você colocar. Ah, mas o homem mandou fazer. Mas entenda se é Deus que está naquele negócio, veja, para poder ter o discernimento. Porque quando há Deus no negócio, não há dores, não há nada. Entenda isso. A Bíblia diz que Deus dá o discernimento aos homens, para poderem não serem enganados. Jesus Cristo falou acerca disso. Jesus Cristo sempre quis advertir os homens e as mulheres, concernente aos tempos, que seriam tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, presunçosos, que só queriam saber de tanta riqueza, que não queria nem mais apacentar o rebanho de Deus. Então entenda, ou você se levanta pregando um evangelho da verdade, ou então fica aí mesmo, para mais tarde Deus te cobrar. Um dia nós vamos estar perante Deus, e o que nós estamos fazendo para Ele aqui na terra? Temos que anunciar o evangelho, pregar o evangelho, enquanto o tempo está oportuno. Então entenda, Deus não te chamou em vão. Deus não me chamou em vão, mas chamou para fazer a vontade dEle. O sinal do profeta Jonas foi esse que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo advertiu de diversas maneiras, e sempre quis alertar o homem e a mulher, que nós um dia íamos passar desta vida para outra. Quantos já passaram e já partiram, nós seremos os próximos. E se não estivermos preparados para se encontrar com o Senhor nosso Deus, vai ser triste, muito triste para todos nós. Então entenda que Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. Se nós assim não cumprimos o nosso chamado no tempo oportuno, nós vamos perder uma das maiores oportunidades de todos os tempos, porque nós somos a última geração de crentes nessa terra. Somos as últimas, aonde as épocas já se passaram todas. O início da criação Deus prometeu, através da barriga da mulher, que nasceria um, que seria o Salvador do mundo, através do ventre da mulher. E Jesus Cristo nasceu, já foi para os céus, fez a sua parte. Agora nós temos que fazer a nossa, anunciando o Evangelho enquanto há tempo, enquanto podemos entrar nessa história para fazer a diferença para Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aproveite agora, aproveite que o momento é este, e você também entrar sendo participante nessa história, sendo pregador do Evangelho, fazendo a diferença, ganhando as almas e entendendo que está sendo tudo escrito nos céus, e mais tarde Deus nos galardoando por aquilo que a gente fez para Deus. E o que eu estou falando aqui não é carochinha não. O nosso Deus é mais vivo do que você pode imaginar. O nosso Deus é mais vivo do que você pode imaginar. Porque Ele nos tirou lá do mundo, do caminho que eu achava que parecia ser direito. Então Ele nos tirou, para quê? Para pregar o Evangelho, para estar congregando, para ir para a igreja. A Bíblia diz que vai haver tempos que as igrejas não comportarão de tanta gente que vai estar congregando. Sabe por causa de quê? Porque o povo vai descobrir que não tem outro jeito. Ou vai para a igreja, aceita Jesus Cristo para ir para o céu, meu filho,
ou então vai queimar no fogo do inferno. Porque é o lado visível espiritual. É esse lado que só compreende quem estiver no espírito. Se tiver na carne, meu filho, não vai entender nada disso. Se no osso, então, nem se fala. Eu acho interessante quando a gente vai pregar nas igrejas. Aí tem aquela churrasqueira assim. Aí tá lá aquela churrasqueira. Os crentes tudo olhando, lambendo os beiços. De água na boca. Aí eu fico olhando também, né? Fico lambendo os beiços. Todo dia para comer um churrasquinho. Aí as irmãs ficam lá, né? Assando lá a carne, a gente fica tudo olhando, né? Aquele cheirinho chega, vai longe. Ultimamente, sabe o que tem que fazer? Pegar uma churrasqueira gigante, pega os carnarébias tudinho aí, traz pra cá. Joga dentro daquela churrasqueira ali para queimar a carne, pode voltar pra cá e entrar tudo no espírito. Porque a gente tem que entender que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. A Bíblia diz que Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. São coisas que a gente olha assim, é maravilha do céu, é uma glória divina. Então, vale a pena servir a Deus, porque a comitiva toda dos céus está ao nosso serviço. A comitiva toda dos céus, força de expressão eu estou falando, com convicção, sabendo do que eu estou dizendo nesta hora. A comitiva toda dos céus está a nosso serviço. Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, todos estão ao nosso serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Está escrito nos livros sagrados de Deus. Ainda vai para o mundo ainda? Não tem nada para oferecer não. A Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça e nem veja a glória de Jeová. Aquele em quem está a minha palavra, a Bíblia assim diz, está escrito lá no Antigo Testamento, falai-o com verdade. Fica enchendo linguiça não, mano. Fala a palavra de Deus. Não há necessidade para isso. A Bíblia tem de Gênesis a Apocalipse, 66 livros. Dá para falar bastante coisa acerca do reino de Deus e ainda sobra tempo para mais. Dá para falar 24 horas por dia de Deus e ainda sobra mais dias para poder falar. Dá para falar 365 dias, que é a contagem do ano todo. Dá para falar de Deus direto, sem falar heresia, porque a Bíblia é por completo. Dá para ensinar o povo. É só pegar a Bíblia e ler. É só pegar a Bíblia e ler. A Bíblia diz que aquele que não tem conhecimento, peça a Deus que Ele dá. Peça a Deus que Ele dá. O nosso Deus não é egoísta. Ele dá conhecimento para todo mundo. Principalmente quem quer conhecer Ele. Ele na profundidade. Aí leva para a escola. Sabe qual é a escola de Deus? Aí Ele vai te matricular lá no deserto. Aí quando você estiver matriculado lá no deserto, que eu já passei por isso, de vez em quando a gente quer renovar a nossa matrícula de novo, Ele leva lá para o deserto de novo. E quem leva a gente não é o diabo não, irmão, é o Espírito. Não é o diabo que leva. Tem gente que fala que não é o diabo não, é o Espírito de Deus que leva. A Bíblia diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí a Bíblia está de Mateus 4, já te expliquei tudo. Então entenda, após você passar na escola de Deus, aí você sai lá do deserto com diploma de profeta. Aí você prega contra tudo e contra todos. Não está nem aí para quem falar ou questionar. Aí a pessoa traz um versículo para você isolado, querendo te parar. Aí você traz uns 500 versículos dizendo, vá se converter, lá no céu não entra mentiroso, lá no céu não vai entrar idólatra, lá no céu não vai... Ih, você traz um atrás, você vem de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia diz, vós tende a unção dos santos, e não há quem vos engane, não há quem vos ensine, porque aquele que está dentro de nós vos ensinará até o caminho. E quem está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, aquele que habita dentro de nós, sendo templo. Nós somos o templo do Espírito Santo, e Ele coloca a palavra nos nossos lábios com ordenança de Deus para anunciar a sua verdade. Aleluia, glórias a Deus. Eu fico grato a Deus, irmão, pela cura de domingo para segunda. Eu não vou esquecer esse dia. A minha garganta foi curada de uma tal maneira, irmão, que agora quanto mais grito eu dou pregando, mais eu consigo. Antes eu não conseguia, agora eu consigo muito mais. Porque houve uma providência divina. Deus sabe que eu estou fazendo de coração.
Deus sabe que eu estou fazendo a sua obra para fazer o nome dele conhecido. Não para mim aparecer, mas para Deus aparecer. Para Deus aparecer. Quando eu começar a pensar que é eu que tenho que aparecer, irmão, aí Deus me tira de cena. Aí Deus diz para mim, cena dos próximos capítulos, você não vai aparecer mais não. Porque agora você não quer mais me exaltar, quer se exaltar. Porque o único que tem que ser exaltado é Deus. Senão Deus faz o ponto final da tua história. Veio o rei Herodes, não deixou Deus aparecer, quis aparecer, a história dele parou por ali mesmo. Veio Ananias e Safira, foram tentar enganar, não queriam deixar Deus aparecer, pensavam que podia enganar Deus. Na própria história de Deus participando, Deus conduziu eles para participar de sua história também, pregando o evangelho, quiseram enganar a Deus. Quer me enganar? Peraí então, selou as histórias deles também. Aqueles que tiveram a história do seu livro por completo, Deus deixou ir até o fim. Porque Deus olhava o coração. Ele sabia que aquelas pessoas estavam pregando o evangelho, anunciando para fazer o nome de Deus aparecer. Não fazer o nome do homem, não fazer o nome de ninguém, mas para fazer o nome de Deus. Quando o nome de Deus, irmão, a gente não faz mais o nome de Deus aparecer, começa a aparecer muito nosso, aí Deus dá o fim na nossa história. Deus dá o fim. Porque a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para ninguém. O homem se engana. O homem é besta de se enganar, pensando que pode enganar a Deus. Quantos que pensaram que podia enganar a Deus e Deus jogou por terra? Se estamos na vontade de Deus, temos que aproveitar a época agora, neste tempo presente, para pregar o evangelho em todo lugar, fazendo o nome de Deus conhecido. Aleluia, glórias a Deus. E essas são as palavras sinceras que o Senhor assim colocou em nosso coração. Aproveite enquanto é tempo, para você fazer o nome de Deus conhecido e participar nessa história junto com a gente. Porque um dia nós vamos morar no céu de glória e entregar a Deus tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque Deus emprestou a gente o que nós temos, que são os seus dons. Pregar o evangelho, cantar louvores, tocar instrumento, estar na casa do Senhor. Isso tudo pertence a Deus. E o que é dele, um dia ele vai requerer conta de novo. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Este foi o tema de mensagem de hoje. Épocas, tempos e lugares. Que Deus assim tem se apresentado para todos os seres humanos que confia no seu santo nome. Agora acredite no que eu falo, porque eu prego naquilo que eu creio e eu creio naquilo que eu prego. Deus é real. É mais real do que se pode imaginar. E um dia nós vamos se encontrar com Ele para prestar conta de tudo que Ele assim colocou em nossas mãos. Por isso entrega-se para Ele neste tempo oportuno que Ele está te dando, porque Ele tem obra na sua vida e Ele quer realizar. Agora só vai depender de você. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração e te iluminar mais a cada dia, para que você possa entender e compreender que Deus é com todos nós até a consumação dos séculos.